Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Estamos nos debruçando sobre os temas contidos no nosso curso entre a sala de aula, entre a fé e a sala de aula, ou entre a sala de aula e a fé. Tínhamos visto na aula anterior as considerações preliminares sobre as figuras de linguagem, jargão, as interpretações, e tudo isso tendo a ver com o problema que conduz aos conflitos ou aos constrangimentos e perplexidades que os estudos formais em sala de aula, ou a influência da grande mídia, das diversas mídias, ou até nos diálogos entre pais e filhos, podemos ter essas mesmas situações de contradições que podem até levar a conflitos. Visto a importância das palavras, as questões orientadoras, e tínhamos chegado aos pressupostos, aos conceitos e à ressignificação das palavras como o caminho do proselitismo. Tínhamos feito um comentário sobre o proselitismo, sobre quem tem legitimidade para proselitismo, fazer proselitismo, porque tem, e tínhamos visto em quais campos. O professor de matemática não faz proselitismo, nem deve fazer. Ele deve ensinar, resolver uma equação e demonstrar. Não tem que convencer, ele pode cobrar o conhecimento, dizíamos isso. Vamos prosseguir agora com o problema da validade presumida, que já tínhamos feito alguns comentários iniciais. Né? Então, nós presumimos em sala de aula, ou presumimos quando dialogamos com os nossos filhos, ou presumimos quando lemos qualquer obra que adquirimos, qualquer livro, qualquer revista, ou vimos pela televisão ou pela internet, presumimos que um discurso científico é válido. Tá? Mas o Popper diz o Popper é o grande pensador do racionalismo pós-crítico, diz que a validade é transitória. Ele teve 4 modelos atômicos em 100, 110 anos. Cada um dos 4 modelos de átomo era válido durante algum tempo, era ciência, e depois perdeu validade quando foi resolver problemas. Então, válido é o que resolve problemas. Verdade tem outras concepções de verdade. Verdade objetiva é você dizer qual é a cor dessa mesa. Essa mesa é preta, então é mesmo, todo mundo diz então a intersubjetividade concorda que ela é preta, essa é a verdade objetiva. Né? Outra coisa é verdade lógica, se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C, isso é uma verdade lógica. Outra coisa é verdade moral, se você diz o que você realmente pensa, você ganhou um presente, diz gostei muito e realmente você gostou, então é uma verdade moral. Se você gostou muito, ou se você não gostou, mas disse que gostou, ao contrário de quando você contraria a verdade objetiva e quando você contraria a verdade lógica, você está diante de um erro, ou praticando um erro. Quando você contraria a verdade moral, você está mentindo. Mentira é diferente de erro. Né? Então, tem os pressupostos, o que a gente supõe antes de examinar. E a gente supõe que o que a ciência estabelecida no momento está dizendo é verdade objetiva ou é verdade lógica. Não se trata de verdade moral. Não se discute verdade moral em ciência, a não ser que a gente desconfie de uma fraude numa pesquisa, que também acontece. Né? Mas existe ainda a verdade ontológica, que trata da metafísica, da ontologia do ser, que não é ciência, e que nem tem a assertividade da verdade moral, da verdade objetiva ou da verdade lógica. E as questões de fé estão nesse campo da ontologia. Quem é Deus? Deus existe. E o que é que nós estamos no mundo para quê? A ciência não pergunta a finalidade das coisas. Quando diz que ação e reação, ele não está dizendo para quê que existe ação ou reação. Quando está dizendo que a gravidade atrai os corpos que caem, ele não está dizendo para quê que existe a gravidade. Não tem uma finalidade. Né? Então, aí é outro campo. Aí é o campo da metafísica. Meta quer dizer além, vai além da física. E não é da área da ciência. Quando um professor, o autor de um livro, o jornalista, o youtuber, quando qualquer dessas figuras afirma alguma coisa do campo da metafísica, ele não tem a autoridade da ciência para arguir, para fundamentar o que está dizendo, porque ele não está falando em ciência. Aí cuidado, porque tem outra coisa que se chama cientificismo. O cara pode falar em nome da ciência quando ele está tratando de um assunto que a ciência não tem nada a dizer. Nós já falamos muito aqui em aulas anteriores sobre o objeto do conhecimento e o método do conhecimento para distinguir o que é ciência e o que não é ciência. Né? Bom, então, quando falamos de teorias científicas que supostamente respaldam o ateísmo, e tem um ateísmo gritante, tem os autores americanos aí que estão na moda, com algumas obras que propagam o ateísmo, e que, na verdade, estão fazendo cientificismo.
estão falando de coisas em nome da ciência, que a ciência não tem nada a dizer. Né? Então, digamos, eles estão falando muitas vezes de cosmologia. O que é isso? É quando a ciência procura dar resposta ao modo como surgiu o universo, como surgiu matéria e energia, que são as expressões básicas da natureza. Se ela diz como, ela não está dizendo por quê. Por que começou o universo? Ou numa linguagem mais coloquial, por que começou o mundo? Não, a ciência não diz, não sabe, não quer saber, e tem raiva de quem sabe. O que é a cosmologia, que é um estudo científico do universo, do começo do universo, e do modo como o universo evolui e continua evoluindo, ela diz como. A pergunta da ciência é como. Aí ela diz, foi uma explosão inicial. Tinha alguma coisa que ela não diz o que era, e chama de síntese, ou uma outra palavra equivalente, ou semelhante, e diz que essa síntese explodiu. Tudo estava contido na síntese, explodiu, teve uma expansão súbita, né? E essa expansão ela chama de grande explosão, Big Bang. Né? Grande Bang Bom. Né? Nós chamaríamos em português de grande boom. Né? Então, isso é como. Aí a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O que ela está dizendo? Por que surgiu o céu e a terra? Não está dizendo como. Não, mas ela disse que o Senhor pegou o barro, soprou no nariz do barro, do estátua de barro e virou um homem. Opa, isso aí é figura de linguagem. Então, muitas vezes a crítica que pode vir do professor, do jornalista, não sei de quem, é uma crítica que ignora o fato de que estamos tratando de figura de linguagem. Começamos a aula anterior lembrando disso. Ou ignora até o que seja ciência. Ciência não diz, mas diz, porque quando você diz que a maçã caiu na cabeça do Newton, porque a gravidade puxou. É o porquê imediato, não é o porquê causa primeira. E por que existe gravidade? Aí é outra questão. E quem criou a gravidade? É a causa primeira. Como surgiu a gravidade? Como surgiu a matéria? Aí é a causa primeira. Aí a ciência não trata do que é observável direto ou indiretamente. O que não é observável, ela não trata. Né? Então, ou tem outras teorias. Tem a teoria das cordas, tem a teoria das bolhas. E eu não vou entrar nessa área porque é uma área pouco conhecida. Né? E a gente falar de conhecimentos que não são muito divulgados, eu acho que não é oportuno, não é conveniente, e eu acho até suspeito. Né? Me lembro sempre daquele romance, o conto, né? Que fala do homem que falava javanês. Uma história de um homem que falava javanês numa pequena cidade, e todo mundo achava que ele era um homem muito sábio porque falava javanês. Até que chegou um navio que tinha um marinheiro javanês, aí o homem que falava javanês se escondeu. Então, a gente muitas vezes ouve professores, intelectuais, autores de grande nomeada, citando a física quântica, ou a teoria da relatividade, ou algumas outras expressões da matemática, né? Alguns outros conhecimentos de matemática. E falam disso porque estão cientes de que a maioria dos leitores não sabe nada disso, como o homem que falava javanês numa cidade que ninguém falava javanês. Né? E eles mesmos não sabem nada. Né? Desses assuntos. Teve até um caso de um matemático, né, Jean Bricmont e o outro Alan Sokal, fizeram uma pegadinha. Escreveram, citando um artigo no campo da filosofia, das ciências humanas, fazendo considerações sociológicas, históricas, e usando a física quântica, e usando alguns princípios da matemática, e usando a teoria da relatividade. E publicaram na revista Texas Society, uma revista de grande respeitabilidade internacional. E só publica matéria que passa pelo conselho editorial, formado por professores, doutores, e aprovou o artigo e publicou. E foi uma chuva de elogios, tanto por parte do ambiente universitário, como por parte da imprensa leiga. Grandes jornais de prestígio internacional, como o New York Times, o Le Monde e outros, elogiaram o artigo. Depois que todo mundo elogiou, o matemático e o físico vieram a público e disseram que era uma pegadinha. E tudo que eles tinham dito ali da matemática e da física quântica estava errado. E aí o professor francês, que tinha sido premiado com o título de príncipe dos filósofos, e que usava afirmações semelhantes àquelas em seus textos, defendeu e disse: eu sou filósofo, não sou físico, não sou matemático, não tenho que saber dessas coisas. Pô, se não tem que saber, não devia usar, não devia falar do que não sabe. Né? Não devia seguir o exemplo do homem que falava javanês. Depois ainda cometeu outro erro quando disse: eu apenas usei como metáfora, mas usou erradamente, porque se a física e a matemática não dizem o que ele afirmava, então a metáfora estava errada. E o físico e o matemático, Alan
Sokal e Jean Bricmont responderam dizendo que não se faz metáfora de uma coisa mais complicada para explicar uma coisa mais simples. E nem se faz metáfora do que não se conhece. Com o que não se conhece. Faz metáfora que todo mundo entende. Né? E aí eu me lembro, por exemplo, que quem usa muito metáfora é o romantismo, né? A escola romântica na literatura. Eu me lembro do texto da Alencar, do Iracema, que diz, Iracema, a virgem dos lábios de mel. Ora, não é uma metáfora, não tinha lábios de mel, né? Ele tinha os cabelos mais longos que o seu talhe de palmeira, mais negros que a asa da graúna. Ele está fazendo comparações, porque agora está dizendo como. Não é mais metáfora, tem um termo de comparação, é como. Mas ele estava falando de coisas que ele conhecia, coisas simples, que todo mundo entende. Olha, no lado de mel está querendo dizer que essa mulher tem uma doçura. Agora, se o sujeito usar a física quântica, que ele mesmo confessa que não entende, não tem sentido. Né? Era desculpa de homem que fala javanês. E para que fazer isso? Para impressionar. Né? Então, cuidado com quem usa, com quem fala javanês. Seja professor, seja aquele livro do professor francês, alemão, não sei o quê, que o mundo inteiro homenageia e dá o título de príncipe dos filósofos. Nesse caso aí, o cara tinha o título de príncipe dos filósofos. Lembrando aqui um pensador que até ateu, né, o Nietzsche, que ele dizia, ria de todos os mestres, para você não ficar para você não se constranger, como eu sou ignorante, esse grande mestre pensa diferente, ria de todos os mestres. Né? Porque os grandes sábios dizem muita besteira, e a Bíblia diz que revelou certas coisas aos pequeninos e ocultou nos grandes. Então, vamos lá. Vimos em o Big Bang, isso tudo diz respeito à cosmologia, que é o estudo científico do cosmos, da natureza, né? Do universo. Outra coisa é a cosmogonia, que é um conteúdo bíblico, que não quer dizer como a coisa surgiu. Quer dizer por quê. Deus fez um homem de barro e soprou no nariz. Isso não é como. Isso é por quê. O homem surgiu porque Deus criou. Veja qual é a pergunta que está sendo respondida. Se for por quê, se esse porquê tem um alcance de causa primeira, não a explicação imediata, então isso não é ciência. Para ser ciência, como? Ou pode até ter algum porquê da causa imediata. A maçã caiu na cabeça do Newton porque a gravidade puxou. Isso é a explicação imediata. Agora, o porquê da causa primeira, não, o porquê que existe gravidade, o Newton não quis saber, usando aqui a linguagem dos jovens, não sabia, não queria saber, tinha raiva de quem sabia. Né? É claro que não tinha raiva, não. Estou usando aqui também uma figura de linguagem. Né? Então, o criacionismo guarda relação com a cosmogonia, não com a cosmologia. Diz por que o homem existe, por que Deus criou, por que o universo existe, por que Deus criou. Mas a teoria da sintonia fina, que é uma teoria que mostra como inúmeras coisas tinham que ser exatamente como são para a matéria dar certo. Primeiro, o Big Bang, a quantidade de matéria e antimatéria, quando se encontram as duas, desaparecem, se destroem, a quantidade de matéria foi maior que a de antimatéria. Senão não tinha surgido. E várias outras coisas, inúmeras coisas, e que não teríamos tempo de dizer. Mas isso faz parte da cosmologia. A cosmogonia diz apenas que muitas coincidências, tantas e tão numerosas foram as coincidências para o mundo ser como é, para a vida ter surgido e ter sobrevivido, que essas coincidências não devem ser por acaso. Isso leva ao deísmo, é uma inteligência, mas isso não é cristianismo nem é judaísmo, não é tradição judaico-cristã. Cristã é uma pessoa que se comunica conosco e intervém na vida. É outra coisa. Dizer que tem um Deus que comunica conosco e intervém na vida, e que ele está na lacuna do que a ciência não explica, que são essas coincidências todas que a teoria da sintonia fina lembra, ressalta. Então, é o que os críticos chamam de Deus nas lacunas. Bem, porque a ciência não explica, vamos dizer que Deus está ali. Não. Tá? Explicamos Deus pela fé. E a fé, biblicamente, é uma das coisas que não vemos. Né? E a certeza de que estas coisas têm um autor. Bom, então, temos os conceitos de ressignificação, e discutimos isso na aula anterior, juízo, valor, juízo de fato. Temos a ideia de erro e crítica, e discutimos isso na aula anterior, a ideia de crítica construtiva e crítica destrutiva como equivocada. As críticas devem ser encaradas como fundamentadas ou equivocadas. E vimos ainda que exortação e admoestação não é discurso de ódio, pode até ser crítica, pode até ser áspera, ser crítica em vez de ser mera exortação ou admoestação, mas não é de ódio. Né? E ainda que fosse, ou se por acaso for, é preciso saber se esse ódio está fundamentado, porque também pode acontecer. Né? Tem coisas que dão causa
há algum ressentimento, que é compreensível. Não estou dizendo que o ódio é legítimo, jamais o ódio é legítimo, mas pode ser compreensível, você se encha de revolta, em algum caso. Né? Então, também já discutimos na aula anterior sobre o que seja preconceito, que é um conceito formulado antes de conhecer o fato. Né? Já falamos de proselitismo, lembrando que veja proselitismo na aula anterior, e quando, quem é legítimo para fazer proselitismo, quando, em que lugar. Uma coisa é o pai fazer proselitismo, uma coisa é o líder religioso fazer proselitismo na igreja, que você vai se quiser, outra coisa é o professor fazer proselitismo na sala de aula. O que dá autoridade para o proselitismo? Ciência não dá autoridade. Ensinar a fazer uma equação matemática não é autoridade para exigir aceitação ou conhecimento, ou convencimento. O professor convence, ele ensina. E ele pode cobrar o conhecimento, mas não questão de consciência. Então, vimos a ressignificação da liberdade na mudança cultural. E é esse o foco dessa aula, que diz respeito a uma discussão muito presente no processo de metanoia, da nova criatura que movimentos seculares de natureza política procuram muitas vezes causar. Né? Então, há uma ideia de que liberdade seja sintonia com a razão. Mais ou menos com essas palavras, ou com outras palavras, é o que a gente encontra, por exemplo, em era cosmocêntrico, ou seja, o cosmocentrismo é uma filosofia que acha que a natureza é o centro da razão, o que explica tudo. E aqui, em que tudo se encerra na natureza. Tudo é natural. Sobrenatural não existe. Né? Então, a Grécia do período clássico tinha predominantemente o pensamento cosmocêntrico. Embora tivesse um monte de deuses lá no panteão, era a natureza que eles estudavam. Então, o teorema de Pitágoras, ele não foi perguntar a Zeus, nem a Atena, que era a deusa da sabedoria. Ele procurou na natureza os fundamentos para o teorema de Pitágoras. E Arquimedes, quando fala na alavanca, né, me deu uma alavanca e um ponto de apoio, e esse que eu murei o mundo, ele não foi consultar os deuses do Olimpo. Né? Era uma visão cosmocêntrica. E a ciência ainda hoje é cosmocêntrica. Você viu outra coisa, já sabe que não é ciência. Né? Então, a sintonia com a razão seria a liberdade. E isso tem um problema, né? Toda filosofia tem que receber o nome de aporia. Então, é uma aporia dizer que livre está em sintonia com a razão. Porque isso significa que o livre seria escravizado pela razão. E é um paradoxo dizer que seria ser escravizado. Né? Até porque não existe uma razão unívoca. Pode haver razão unívoca na matemática, talvez na física, mas não existe uma razão unívoca mesmo no campo secular. Sem precisar invocar a onisciência de Deus. Você diz, olha, na sociologia não tem univocidade. Você tem vários ismos. Há pouco nós falávamos na aula anterior, não há pouco, mas na aula anterior, nós falávamos de uma filosofia da história, mas no conflito. Outra baseada na solução de problema. Uma acha que a evolução da história é uma marcha triunfal, como a Torre de Babel vai chegar no dia, chegar no céu, o homem vai construir um paraíso terrestre. Outra diz que não, que o caminho da história é uma certa degradação. Tem uma escatologia que diz que no fim dos tempos a barra ia estar muito pesada. Né? Você vai ter muita iniquidade e tal. Então, não é unívoca a interpretação da história, não é unívoca a interpretação da sociedade. Se não tem uma razão unívoca, se é uma razão, tem um problema. Qual razão? Por outro lado, essa razão tem conteúdo para nos orientar em uma coisa, é o engenheiro ter conteúdo científico para se orientar em todas as obras que o engenheiro faz. Outra coisa é na vida, nas suas relações humanas, nas suas condutas, nos seus valores morais. Tem razão unívoca para tudo isso. Se tem, não estou dizendo que não tenha, o teocentrismo que diz que Deus é o centro, diz que tem. Mas no cosmocentrismo não tem. E essa visão da razão socrática é uma visão cosmocêntrica, que não tem uma razão unívoca. Né? E que vai nos escravizar a uma razão que termina sendo antropocêntrica, porque vai terminar tendo alguém que fala em nome do cosmos, que o cosmos não fala, é mudo e surdo. A matéria não fala. Então, nós temos três campos: antropocentrismo, teocentrismo e cosmocentrismo. Comecei pelo cosmocentrismo da socrático, né, e de toda a filosofia grega do período clássico. Então, mas você tem o fato de que essa razão é heterônoma, ou seja, é heterodiferente, é uma norma do diferente, do não eu. Mas você tem a possibilidade de escolher, é outra visão, né? De que você teria a possibilidade de escolher seguir a razão. Só que não tem possibilidade de escolher entre razões diferentes, porque não tem claramente qual é a pluralidade de razões que você deveria escolher. Né?
mas tem uma ideia de que a liberdade é a sintonia com a vontade geral. E aí é que o bicho pega, para usar a linguagem coloquial, descontraída, porque aí Rousseau vai dizer que a vontade geral é que é o espaço da liberdade, é ter sintonia com a vontade geral, mas ao mesmo tempo reconheceu que essa vontade geral não é a vontade de todos. E não deixou muito claro, a gente lê, e não encontra clareza no que é essa vontade geral. Que ou vai ser a razão, o acatamento de uma razão cósmica, ou vai ser uma razão antropocêntrica. Vontade geral como a de alguns sábios, não é a vontade de todos, mas é a vontade de alguns sábios que vão dirigir a sociedade. É a vontade daqueles que comeram da ciência do fruto do bem e do mal e que se colocam no lugar de Deus e dizem que é o certo. E termina sendo a negação da liberdade, portanto, sendo paradoxal essa definição de liberdade, porque nos coloca como sujeitos às razões de outro. Não tem autonomia ainda. Né? E liberdade tem tudo a ver com autonomia. Então, nós temos também a possibilidade de uma visão. Se vimos que com Sócrates e com Rousseau nós desembocamos em aporias, né? E uma terceira forma, que são muitas, mas eu estou destacando essas três, porque tem uma forma que me parece muito conveniente e oportuna para os nossos dias, que é uma visão muito inspirada em Immanuel Kant, que diz que ser livre, não exatamente com essas palavras, mas diz que ser livre é ter oportunidade de escolha. Feitas essas escolhas e conquistadas, aí já vai contrariar Rousseau, que diz que o homem nasce livre. Diz que o homem nasce livre, em toda parte vive acorrentado. E na visão kantiana, que vem cronologicamente logo depois, nós vamos ver que vai dizer, não, o homem não nasce livre, não. Porque nós nascemos totalmente dependentes, só sabemos amar. Quem é dependente não é livre, é uma ilusão. Ah, não é livre, mas tem direito à liberdade. Ah, sim, tem direito à liberdade, mas precisa conquistar. É a visão de que liberdade é uma conquista. Então, como é que você conquista? Fazendo escolha e empreendendo a realização da escolha. Então, é escolher e conquistar. Escolher e conquistar não deve ser patrocinada. Liberdade não deve ser presente. Bom, mas é preciso distinguir ainda a ideia de liberdade positiva e negativa, que aparece no pensamento político. E o que seria uma liberdade positiva? Eu ter garantido por alguém, no caso o Estado, as condições e os meios para eu realizar os meus potenciais, que é mais ou menos a ideia de que o Estado é um demiurgo que pode promover a criação de um paraíso terrestre. Contrariamente a isso, tem uma visão de liberdade negativa. Negativa não no sentido de ser inferior, de ser pejorativo, mas negativa no sentido de que nega o patrocínio a alguém e nega que terceiros possam lhe obstacular, possam obstaculizar as suas metas. Ou seja, diz assim, ninguém pode lhe proibir de empreender e conquistar o que você deseja. É mais ou menos assim. Todo homem tem direito a uma companheira, mas não é o Estado que vai me dar uma mulher. Nem eu posso obrigar nenhuma mulher a ser minha mulher. É um direito que não tem exigibilidade contra terceiros. A liberdade é um direito que não tem exigibilidade contra terceiros. Eu tenho o direito de ser feliz, mas ninguém é obrigado a proporcionar felicidade a mim. Então, que direito é esse? Bem, é um direito que me protege da intervenção prejudicial de terceiros. É outra visão. E é motivo de muito constrangimento e muito engano. Porque as pessoas se encantam. Olha como eu sou bonzinho. Eu quero a liberdade positiva. Eu quero que todo mundo tenha casa, comida e roupa lavada e sapato largo. Antigamente se dizia sombra, água fresca e sapato largo. Mas a Bíblia diz: ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Ah, tu queres? Pois vai ter com as formigas. Né? Então, tem esses conflitos que pode alguém achar que a Bíblia não tem sabedoria porque não oferece liberdade positiva. Mas você deve saber que as liberdades positivas nunca deram certo. Né? E está lá, você vê no primeiro livro do profeta Samuel, quando o povo pede que o Senhor diz: vocês querem um rei, dê um rei para eles, Samuel. Mas o que é que o rei vai fazer? Vai tomar seus filhos, vai tomar seus ciumentos e suas vacas, e vai mandar seus filhos para a guerra, e vai dizer o que é que o Estado vai fazer. Vai exercer poder sobre você. Então, não é o caminho da liberdade. Né? Então, é claro que o Estado era necessário, tanto que o Senhor depois já tinha o plano de um rei que seria ungido mesmo da casa de Davi, do próprio Davi, da tribo de Judá.
Samuel, que era Benjamim, então foi ofertado só para mostrar que essa escolha ele deveria esperar por Deus em vez de fazer próprio. Né? Mas não estou aqui contra o Estado, não sou anarquista, mas estou lembrando que muitas vezes o conflito nas escolas, o que a grande mídia, as diversas mídias oferecem, é um conflito sobre a história de que o mundo é mau, é onipotente e não existe Deus, porque se ele fosse onipotente bom, não existia fome, miséria, não sei o quê. É porque liberdade é conquista. Bom, mas temos também a ideia de liberdade de agir, liberdade de ser. Então, a liberdade que a Bíblia diz que nós temos, e diz quando o Senhor diz que entregou os homens às suas concupiscências, que os homens se dão muito mal quando seguem esse caminho, está lá na Carta aos Romanos, ela não está dizendo que Deus controla. Pelo contrário, ela está dizendo que você não quer seguir os caminhos do Senhor, ele te dá liberdade. Não era a hora do rei, mas o povo quis o rei, então tá aí, dê Saul para eles. Então, é a liberdade de agir. Vocês querem o rei? Pois tome bem. Vocês querem se entregar às concupiscências da carne? Pois se entreguem. Diz até assim, quem tiver errado é mais. Né? Agora, outra coisa é a liberdade de ser. O cristianismo não nos dá liberdade de ser. Eu fiquei muito impressionado, já mencionei isso aqui em outras aulas, quando vi a notícia de que numa estação do metrô na Alemanha, uma multidão de pessoas fazia uma manifestação, porque cada uma daquelas pessoas se sentia e queria ser reivindicada direitos por isso. Eu não sei o cachorro, eu sou um cachorro preso no corpo do homem, então eu tenho direito, eu não sei o que direitos que eles queriam, mas tem uma série de direitos que eles reclamam. E uivavam, e latiam, e ganhiam, e rugiam, rosnavam. Muito bem, que possam latir, rosnar, uivar, porque isso é liberdade de agir. Agora, que essa pretensão lhes dê direitos de reivindicar do Estado alemão ou de qualquer Estado alguma coisa, ou de criar obrigação para terceiros de serem reconhecidos como cachorro. Eu não tenho que reconhecer um animal bípede como um cachorro. Então, isso é uma suposta liberdade de ser. Não tem essa liberdade de ser. Mas uma escolha, porque é construção social. Você pode construir socialmente o que é a condição humana, o que é a condição canina. E eu escolho a construção social da condição canina. Não tem isso. Não tem condição social que afaste a realidade material. A realidade material se impõe. Estamos num caminho perigoso que deriva de um certo romantismo. Isaiah Berlin, numa obra A Política em Tempos Românticos, lembra o titanismo, que é um atributo dos românticos, que é uma inconformidade com a realidade. E essa inconformidade levada ao extremo, embora moderadamente ela possa produzir boas coisas, a pessoa está doente, mas não se conforma com a doença e se trata e faz regime e outras coisas para se curar, e isso é bom. Mas a inconformidade com uma realidade material inamovível é uma desconexão com a realidade. E quem se desconecta da realidade perde a noção do real. Isso é muito perigoso. E isso tem consequências. E o mundo está se encaminhando nessa direção. Nós não temos que nos deixar conduzir para o precipício. Se professores ou grandes intelectuais, inclusive alguns que considerados príncipes dos filósofos, falam javanês, são homens que falam javanês, e são considerados grandes sábios porque fazem parte de um movimento onde todos elogiam uns aos outros e todos criticam acremente quem não está com eles. Então, ria de todos os mestres. Não se iluda. Então, vimos esses aspectos e temos aqui um terceiro ponto do texto que estamos enviando para vocês, que são os conhecimentos comparáveis à legitimidade da autoridade. E já antecipamos, porque falamos aqui do que seja educar para religiosos, líderes religiosos, educar filhos menores, né? E já falamos no uso do argumento científico, já mencionamos teoria do design inteligente, teoria da sintonia fina, o que são consistentes e o que tem fundamento. Tem fundamento aquilo que na ciência pode ser demonstrado empiricamente ou racionalmente. Os empiristas acham que sempre se demonstram as coisas empiricamente, ou seja, pela observação direta ou indireta dos fatos. Os racionalistas, os diversos, estou aqui falando de empirismo e racionalismo, no modo geral, mas existem diferentes formas de empirismo e diferentes de racionalismo.
Mas, de um modo geral, os racionalistas entendem que a observação tem que ser processada pela razão. Né? Então, a gente observa e o empirista já diz, então, o conhecimento é o que a gente viu. Mas o racionalista chega e diz, você, se for se guiar pelo que você vê, você vai ser terraplanista. Então, o que é que diz o racionalista? Diz, não, a observação, o que você vê, ou que o teu olfato, o teu paladar, os teus ouvidos, o teu tato te dizem, você absorve, como a abelha tira o néctar da flor. Mas isso não é o conhecimento. O conhecimento é o processamento que a razão vai fazer com essas observações que você, digamos assim, engoliu. Esse processamento, como a abelha faz, ela tira o néctar da flor, mas ela processa o néctar. Uma química lá do estômago da abelha faz um processo químico e aquele néctar da flor se transforma em mel. Ela regurgita. O ponto da abelha é muito saboroso, eu gosto muito. Né? Então, é nutritivo. Mas mel não é néctar. Então, conhecimento não é a observação empírica, é o processamento da observação empírica. Estou aqui pendendo um pouco para o lado do racionalismo, mas não qualquer racionalismo. Racionalismo crítico do Popper. E, às vezes, aproveita alguma coisa, e aproveita muita coisa, do racionalismo pós-crítico, que trata da cegueira dos paradigmas, que algumas pessoas chamam também de imunização cognitiva, e que o próprio referiu como incomunicabilidade dos paradigmas. Existem coisas que, se você discutir a noite inteira, até amanhã, até o sol raiar, os debatedores não vão chegar a um acordo. Isso é muito comum. Isso não é apenas uma coisa que se dê entre torcedores de futebol. O torcedor vai sempre achar que o time dele é melhor do que o outro. E não tem como convencer o outro. Mas isso acontece também na ciência e na filosofia. E, veja, havia uma teoria científica, teoria dos miasmas, e dizia que o que causava doença eram maus ares. Perto de pântanos, o ar era degradado e causava doenças. E em outras áreas, outras situações. Aí, um cara que olhou para essas coisas, olhou para as doenças, e olhou para o mundo, e viu um bichinho muito pequenininho que ninguém via a olho nu, só via no microscópio. Microscópio ótimo, nesse tempo não tinha microscópio eletrônico, nem ultramicroscópio. E disse, olha, esse bichinho aqui que causa doença. E o nome dele é micróbio, porque ele é muito pequeno, micro, e bio é vida, eu vou chamar esse bichinho de micróbio. E aí, toda a comunidade científica, muitas vezes a gente diz, mas a comunidade científica diz que é assim, cuidado, que a comunidade científica também erra, e cuidado que a comunidade científica não é homogênea, nem a fala da comunidade científica é unívoca. Tem vozes divergentes dentro da comunidade científica. Mas tem algumas que são majoritárias. Mas cuidado também com a história do majoritário, do pensamento científico predominante. Porque o que se nos apresenta como predominante pode ser fruto de uma manipulação. Tem um relatório aí que foi feito, uma certa pesquisa, nem é preciso citarmos o que seria, porque aí poderia nos conduzir para o debate do assunto, o que o fenômeno aconteceu, que seria um desvio temático. E tomaria todo o nosso tempo aqui e exigiria uma aula específica para isso. Mas juntaram 2.000, se a memória não me falha, 2.000 cientistas ou 4.000 cientistas da área para fazer um estudo daquele fenômeno. E, no fim, saiu um resultado. E aí, pronto, é o que a comunidade científica diz. Então, é isso. Científico, o que é ciência? O que a comunidade científica diz que é ciência. Mas quantos daqueles 2.000 ou 4.000 assinaram relatórios do estudo? 400. Não era a maioria. Então, não era o pensamento predominante na comunidade científica. Mas ninguém disse isso. E passou como sendo, a comunidade científica disse é assim. E todos os meios de comunicação ressaltaram, olha, 400 cientistas estão dizendo isso, e quem diz o contrário é terraplanista. Esse ano, 2000, 1.600 não assinaram, 400 assinaram. Eram 4.000, a proporção é maior ainda, a desproporção. Né? Então, cuidado com que seja a maioria. Não, mas a maioria das revistas das universidades. Mas experimente escrever um artigo, mandar para uma revista de uma universidade, na sua área de estudo, se você é professor de universidade, que um estudo que distoe do que o conselho editorial daquela revista diz. E faça uma crítica. Eles não publicam. Né? E às vezes devolvem sugerindo mudanças. E eu lembro de um colega que mandou um artigo para uma revista de uma universidade muito respeitada no Brasil, a vida como uma grande universidade, grande no sentido de valor, coisa de valor, né? E devolveram dizendo que ele devia citar
fulano, ciclano e beltrano, porque ele não tinha citado aqueles professores que eles recomendavam. Ou seja, só publicam aquilo que eles aprovam. Então, voltando ao exemplo do estudo que eu mencionei há pouco, se você publica o que os 400 disseram, eles publicam. Se você não repete o que os 400 disseram, ficar com os 1.600, eles não publicam. E ainda tiveram a ousadia, para não usar um termo mais pesado, tiveram a ousadia de citar Cite, fulano e ciclano, mencionar que eram professores daquele departamento que ele estava. Ou seja, você tem que nos citar, até porque se suas teses são citadas, isso te dá ponto na avaliação dos programas de pós-graduação. Né? Então, a mesma coisa é, mas as pesquisas, a maioria das pesquisas diz isso. Mas se não disser, não tem financiamento para elas. Então, não pense que a comunidade científica é um lugar de pesquisa isenta, imparcial, vamos dizer, honesta. Nem sempre é assim. Nem vamos pensar que os doutores são doutos. Nem sempre é assim. Então, volto a lembrar Nietzsche, guia de todos os mestres. E tem um espírito democrático, que é o espírito da desconfiança. Se democracia fosse o lugar da confiança, nenhum mandato político tinha prazo. Você elege um prefeito, um governador, um presidente, para ele ficar lá enquanto quiser, porque nós confiamos nele. Não é assim. Ele só pode ficar lá um certo tempo, que a gente chama de tempo do mandato. Porque nós desconfiamos que ele pode querer ficar eternamente e pode não estar se saindo muito bem. A gente dá uma chance de tanto tempo para ele acertar, e se ele não acertar, nós temos que ter a oportunidade de substituí-lo. Fazemos outra eleição. Então, essa é desconfiança. E tudo tem fiscalização. E um poder fiscaliza o outro. Então, porque desconfiamos. Então, essa desconfiança é muito importante, necessária e indispensável também no mundo das cogitações intelectuais. Então, temos a cegueira dos paradigmas, que o Thomas Kuhn chama assim, ou o autor do prefácio do livro dele, A Estrutura das Revoluções Científicas, chama assim. Mas temos também o que o Gaston Bachelard, nas obras dele, chama de obstáculo epistemológico. Obstáculo que compreende, que dificulta a compreensão. Episteme é razão. Né? Pode obnubilar, obscurecer a razão. O que obstáculo é esse? É o que previamente a gente sabe, eu acho que sabe. Então, aquele professor que acha que você é ignorante, que ele sabe algumas coisas, mas não sabe outras. Né? Eu me lembro de ler uma pessoa que tinha instrução considerada de nível superior. E essa pessoa, falando sobre considerações de saúde pública, ela responsabilizou por uma série de problemas de saúde pública. Disse, enquanto a Bíblia influenciar pessoas, nós vamos ter muito problema. Porque a Bíblia até amaldiçoa as mulheres grávidas. Ela estava citando a Bíblia sem nunca ter visto, talvez, nem a capa de uma Bíblia. Porque dizer que a Bíblia amaldiçoa mulheres grávidas, talvez ela ouviu falar naquela história daquela profecia do Cristo que diz, ai, das grávidas, né? Quando vê assim, as provações, a grande tribulação de um determinado momento, realmente veio quando o general Tito cercou Jerusalém e destruiu tudo. Aí estava amaldiçoando, estava profetizando que elas iam ver uma situação muito, muito ruim, muito difícil. Né? Mas era uma pessoa com instrução considerada de nível superior e que tinha contato com o público na área de saúde, um público que muito provavelmente confiava nos conhecimentos daquela senhora e talvez não desconfiasse que ela estava de uma grande besteira. Né? Existem esses fatores que podem estar do lado de quem supostamente tem superioridade intelectual. Então, professor de faculdade, o grande autor do livro que mandam ler na escola, na universidade, o que fala pela mídia, que dá entrevista de televisão, de canais de televisão, ele pode ser um homem que desconhece coisas elementares. Ele pode ser realmente um homem muito estudioso, muito inteligente, tem muito conhecimento de certas áreas. Essa senhora que dizia que enquanto a Bíblia tivesse influência, íamos ter muitos problemas de saúde pública, porque a Bíblia amaldiçoava as grávidas, ela tinha muitos conhecimentos da área de saúde. Né? Então, a gente não precisa desqualificar a pessoa no seu campo para entender que ela pode ter graves lacunas intelectuais. E pode estar falando irresponsavelmente, me desculpe agora a severidade do termo, mas pode estar falando irresponsavelmente do que não conhece. Como eu vi também, um profissional de nível superior, zombar da empregada doméstica da casa dele, dizendo que ela tinha usado o termo Babilônia para expressar um julgamento moral. Isso é uma Babilônia. E, na verdade, ele que não estava entendendo.
a figura de linguagem com que o termo Babilônia pode ser usado, né? Então, tudo isso leva a choque de opiniões, a conhecimentos contraditórios, pode pôr em xeque a presunção de autoridade, aquela pessoa que está numa posição porque é professor, porque é um profissional na sua área profissional, quer ser acatado, quer legitimamente usar o argumento de autoridade. A Bíblia vai ter problema, trazer problema de saúde pública, está dizendo sou eu que sou doutor, então está usando de argumento de autoridade, num campo que ele não conhece, misturando com o campo que ele conhece. Né? Então, quando você não reconhece essa autoridade, e na ciência não deve ter autoridade, a autoridade deve ser dos argumentos da pessoa que usa o argumento, então, e argumento só pode ter autoridade, só pode ser válido quando passar pela vigilância epistemológica, né? Pelo falseamento, como diria o Popper, que nós já explicamos aqui em outras aulas. Então, a pessoa se sente ofendida. Aquela pessoa que queria ter autoridade se sente ofendida. Ou aquela pessoa que é engajada, que diz que não pode ser neutro. Essa história de neutralidade também é muito problemática. Você não pode ser neutro no juízo de valor. Ninguém pode ser neutro diante do mal, diante do crime. E ter lado no juízo de fato ou de realidade. Quando o médico vai fazer diagnóstico de um câncer, ele tem que ser neutro. Ele não pode dizer, não, eu sou contra o câncer, eu não vou dizer que você tem câncer, não. Né? Então, tudo isso desperta paixões e a pessoa se sente ofendida, ou porque se ofende pessoalmente, ou porque acha que uma grande causa de transformar o mundo num paraíso terrestre está sendo contrariada. E aí vem, muitas vezes, conflitos e conflitos graves. Né? Então, a Bíblia diz, olha, errais não conhecendo as Escrituras. Aquela pessoa que diz que a Bíblia amaldiçoava as grávidas não conhecia as Escrituras e cometia um erro grave. Né? Mas também erramos se não conhecemos a ciência quando pretendemos discutir coisas relacionadas com a ciência. Se queremos refutar ciências no campo da cosmologia ou no campo do evolucionismo, estude as coisas. Né? E aí você está num debate intelectual e científico. Né? Então, as nossas conclusões são essas. Você precisa evitar se deixar levar pelo cientificismo. Aquela pessoa que tinha curso superior, que falava que a Bíblia amaldiçoa as grávidas, aparentemente falava em nome da ciência, porque era o doutor que estava dizendo. Isso não é ciência, isso é cientificismo. A pessoa que quer dizer que a história é movida a conflito, e por isso você tem todo mundo para brigar, e aí tem os conflitos com os grupos identitários, tem os conflitos de classe, tem os conflitos confessionais de muçulmanos com judeus, ou tem os conflitos entre nações, então tem que ter conflito, vamos botar todo mundo para brigar. Então, essa pessoa ignora o fato que a solução de conflito tem feito muito mais pela história. Mas é um grande doutor, a maioria dos grandes doutores, professores e doutores, seguem a mostrando conflito que está errado. Né? Então, falta do conhecimento científico e teológico, porque também você pode defender o criacionismo com ideias muito equivocadas, de um simplismo, de um primarismo, que desconhece figuras de linguagem. Né? E tem a falta de conhecimento bíblico, que nos torna vulneráveis. Né? Porque fé não depende de conhecimento científico. Porque o cristão se fortalece lendo as escrituras e apologética. Leia as obras de apologia. Existem grandes e boas obras de apologia. Né? E a fé deve ser buscada em oração. Né? É a nossa síntese do presente estudo. Né? Nós temos, então, uma sequência no texto com um esquema desse estudo. Fica aqui os agradecimentos e o nosso convite é que você nos envie suas mensagens de voz ou mensagens com perguntas ou com comentários, e que você dê um like ou dislike, se entender que deva ser assim, e que compartilhe. Nós temos um número de visualizações muito maior, desproporcionalmente maior do que o número de mensagens ou de like. Ou não tivemos ainda nenhum dislike, mas temos poucos likes. Isso restringe a divulgação do nosso canal, que não é monetizado e que o nosso curso é aberto. Obrigado, e fica o convite para a nossa próxima aula.